Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito. Estamos começando mais um podcast do Peixão, o primeiro episódio, né, de 2021, já para falar aí de um momento que o Santista não vê a hora, né, que chegue logo aí, que é a semifinal contra o Boca Juniors aí. Nossa chance aí de eliminar o Boca, né, tirar um pouquinho aquele sabor amargo lá de 2003. Bom, comigo sempre aqui os parceiros, né, Matheus e Longo. Fala, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, Nação Santista, o tão aguardado dia. Falta agora pouco, né, para chegar quarta-feira. É isso aí. E aí, Longo? Fala, Bastante jogo? Não. Nossa senhora, falta pouco para o jogo, mas parece que falta uma eternidade. A hora não passa, o jogo não sai da cabeça, você não está conseguindo nem trabalhar direito, só pensando no jogo. É bem aquele meme, né? Todo mundo pensando em várias coisas e tal, e o Santista ali só com o balãozinho ali pensando no jogo. Exatamente. Bom, vamos lá então. Bom, o Santos enfrenta Boca Juniors, né? A primeira partida na próxima quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília. O jogo vai ter transmissão da Fox Sports aí, né? Para a Nação Santista saber onde acompanhar. Bom, primeiro jogo, um jogo, né, que promete ser bem complicado, né? Até para o pessoal que viu aí River Plate e Boca, né, no último sábado. Na verdade, Boca e River, né, que foi na Bombonera. E o Santos enfrenta aí o Boca na casa do time argentino, né? O Santos vai enfrentar aí o Boca Juniors, a primeira partida. A gente espera que seja um grande jogo. Queria ver aí começar com o Longo, né? Qual é a sua expectativa, Longo? Como você acha que o time se prepara para esse confronto? Tem algum palpite aí de qual vai ser o meio titular? O que você pensa? Olha, a expectativa é de um jogo difícil, como seria qualquer semifinal de Libertadores, ainda mais contra uma equipe como o Boca, que é um bicho-papão do continente. Apesar de não conquistar o título desde 2007, tem que respeitar. É um time que tem chegado bastante nos últimos anos, disputou a final com o River. E quem assistiu ao jogo contra o River Plate, eu consegui assistir, foi assim, um jogo em que o Boca é uma equipe muito cirúrgica. O Boca jogou com 8 titulares e é uma equipe muito cirúrgica, porque o River controlou as principais ações do jogo, mas quando o Boca teve chances, chegou com perigo ao gol, ou ele deu bola na trave, ou o Armani trabalhou, eles fizeram gol. Então, assim, o Santos vai precisar estar ligado no 100%, ligado no 220%. Não pode ter distração, não pode ter distração de bola aérea de jeito nenhum, porque é um time casca grossa. E quanto ao meio, assim, eu iria com Alisson, Pituca e Sandri. Eu fortaleceria o meio-campo ali, deixaria o Soteldo e o Marinho abertos com o Caio Jorge centralizado. Acho que o Lucas Braga evoluiu muito. O Lucas Braga é quase um 12º jogador assim, do Santos. Mas para o jogo contra o Boca Juniors, eu escalaria um meio-campo mais reforçado. Principalmente por conta das atuações recentes do Sandri, que foi muito bem. E você também dá uma liberdade a mais para o Pituca. Porque quando você tem o Alisson com o Sandri ali no meio campo, você está reforçando a marcação e dando liberdade para o Pituca jogar. Então eu colocaria esses 3 meias. Não acredito que é o que vai acontecer. Acho que o Cuca vai acabar indo com o Soteldo pelo meio e o Lucas Braga aberto. Não é uma formação que me agrade 100%, mas é o que eu acho que vai acabar acontecendo. E aí, Matheus, até colocando também na roda aí, na nossa resenha aí, a questão do Lucas Veríssimo, né? Lucas Veríssimo vendido aí, né, na última segunda-feira, né? 6,5 milhões de euros, né? 2,5 milhões de euros já vem agora, 2 milhões de euros em dezembro deste ano e os 2 milhões de euros restantes em dezembro do ano que vem. Eu também vejo com vocês aí, começar com o Matheus, depois o Longo, depois do meu palpite, meu pitaco, né? Como que vocês acham que o Veríssimo vai encarar essa partida também? Se a zaga, penso eu que a zaga ganha muito, né? Porque o Veríssimo é um ótimo jogador, né? Mas tem uma série de questões aí envolvendo esse episódio. Fala lá, Matheus. Então, Felipe, Longo, a questão do Veríssimo também, do Lom Pérez,
a gente até comentou que a gente não fez programa, eu enxergo que a nova gestão do Rueda, do Quaresma, o José Carlos, toda a galera do CG, eles priorizaram atender o Cuca, né? O Cuca pediu, implorou para ter o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Ele deixou claro na última coletiva dele, ele falava que com os dois ele tem 50% de chance contra o Boca Juniors, então a gestão fez de tudo para manter o Luan Pérez, fez um acordo que vai comprar o jogador se chegar à final e renovou o empréstimo pagando 100 mil euros, só para o empréstimo até 23 de janeiro, então renovou por 20 dias pagando 100 mil euros. Teve até uma notícia que circularam que foi o Rueda que pagou o Bruges, que os Santos não têm esse dinheiro. Conseguiu um acordo com o Lucas Veríssimo e o Benfica, que o Lucas Veríssimo sempre condicionou voltar a jogar a venda para o Benfica. Então eu vejo que a nova diretoria do Santos fez um esforço muito grande para atender o Cuca e para ter todo mundo, né? Porque por mais que os santistas podem não gostar do Lucas Veríssimo e da postura dele, é notável que a chance do Santos com os dois zagueiros são muito maiores do que sem eles, né? Ainda mais pelos reservas que o Santos tem. Laércio, com todo respeito, o Alex é jovem, mas não tem a mesma qualidade do Luan Pérez. Se o Santos desmonta a defesa, as chances do Santos, na minha opinião, cairiam bastante. Então eu vejo que a gestão do Santos priorizou, independente de questão financeira, ter a dupla de zaga e atender o treinador. Eu vejo que essa diretoria do Santos é bem alinhada com o técnico, mesmo com pouco tempo de trabalho, já começou atendendo o pedido do treinador. Então eu vejo que foi mais ou menos isso que a gestão do Santos priorizou na questão da dupla de zaga. E na questão do confronto contra o Boca, eu acho que é um confronto muito, muito equilibrado. São duas camisas muito, muito fortes. Difícil de falar que tem um favorito. Acho que não ter público tem a vantagem para os dois lados. Eu vejo gente falando que é só bom para o Santos, porque não vai ter público, não vai ter que jogar na Bomboneira com o estádio lotado. Vai ter a força da Vila, né? Se a gente não vai ter que enfrentar o estádio lotado na Argentina, por mais que tenha aquela estádio da Bomboneira muito famoso, muito temido, tem a força da Vila Belmiro também, que o Santos joga uma semifinal, o Boca sentiria a pressão da torcida do Santos. Então, nessa questão, eu vejo que a gente leva um pouco mais de vantagem, eu reconheço, que a La Bombonera tem é especial aquele estádio, mas o Boca também sofreria com a nossa torcida aqui. Então, para mim, não vejo uma grande diferença nessa questão do público. O Boca Juniors na defesa é muito forte, o Santos tem mais dificuldade para furar bloqueios. O Boca Juniors nessa Libertadores sofreu apenas 3 gols. Então é uma defesa muito forte, que tem alguns talentos no ataque, o Vila, o Tevez, o Salve. Então não é uma equipe assim, primorosa, fantástica, mas tem alguns jogadores muito bons e uma defesa forte, né? Porque o Boca levou só 3 gols na Libertadores, então o Santos não vai ter vida fácil. E acompanhando uma galera que da Argentina e tal, os jornais, eu vejo muito respeito pelo Santos. Tá olhando agora o Diário Olé, eles fazendo uma análise do jogo, falando que o Tevez e o Salve são os dois melhores jogadores do Russo, né, que é o treinador do Boca, e eles fazem uma análise do time do Santos muito interessante. E antes da retomada do futebol, eles falavam que o Soteldo era a grande figura do Santos. Eu acho que eles tinham certa razão, porque o Marinho estava machucado, e o nosso melhor jogador era o Soteldo, né? Tanto que a gente pega aquele primeiro jogo da Libertadores, e o Soteldo foi fundamental naquela virada, que ele dá aquele passo pro Jobs para empatar o jogo. Então, eles falam que antes da pandemia, o Soteldo era o nosso melhor jogador, e depois se transformaram o Marinho e o Caio Jorge. E eles podem até estar pegando um pouco mais da Libertadores para falar do Caio Jorge, mas a gente pega a Libertadores, o Marinho e o Caio Jorge são os nossos 2 grandes jogadores. E eu até vi hoje no Seleção Sport TV, do Sport TV, que o Marinho e o Caio Jorge representam 53% dos gols do Santos na Libertadores. Então o Diário Olé fez uma boa análise sobre o time do Santos, falando que antes o Soteldo era nosso principal jogador, e depois o Marinho e o Caio Jorge se transformaram, né, nas nossas 2 melhores peças. O Caio Jorge acho que virou um símbolo, né? Até brinca com o senhor Libertadores. Ele tem 5 gols já na competição. E o Marinho, desde a retomada, virou nosso grande jogador. Então, eu vejo que é um confronto muito igual. Vejo que a imprensa argentina está respeitando muito o Santos, fazendo uma análise, acho que bem legal. E é um confronto muito dividido. Não dá pra a gente falar de favoritismo nesse confronto. Acho que vai ser definido nos detalhes.
Eu vou até A dar um cobertura... Diga lá. Só um ponto aí que eu aproveitar que o Matheus citou do Jornal Olé, a cobertura argentina eu diria que está até mais ampla e melhor do que a brasileira, do que a imprensa brasileira. Porque até noticiar aquele show de horrores que teve na Vila Belmiro, lá em que o presidente jogou a pelada, lá no Natal lá do Narciso, até isso eles noticiaram, e de forma negativa, sabe? Então eu tenho reparado também que o Olé, principalmente, a cobertura em cima de Santos e Palmeiras tem sido muito grande. Tem sido quase que equivalente a Boca e River. Então, o respeito tanto ao Santos quanto ao Palmeiras, os dois clubes brasileiros, tem sido bem grande por lá. Um pitaco aí sobre essa questão do Veríssimo também, né? Até vou adiantar a minha parte. Eu penso que essa questão do Veríssimo é como o Matheus bem colocou, né? O Santos está priorizando aí uma oportunidade única, né? Assim, que o Santos tem, né? Claro, a gente sabe que daqui a pouco o Santos pode estar novamente na semifinal, é a 9ª vez que o Santos está na semifinal, né? O Santos abriu mão de disputar várias Libertadores na década de 60, enfim, não é nenhuma novidade para o Santos estar numa semifinal. Mas é mais uma oportunidade do Santos vencer, né, a competição, tentar chegar à final e tentar vencer. Então acho que o Veríssimo acaba sendo isso. Esse valor realmente não é o valor ideal, a gente sabe que não é o valor ideal para a venda do Veríssimo. Eu, pelo menos, acho que ele vale, sei lá, no mínimo uns 8, 9 milhões de euros ele valeria. Agora, tem toda a questão, né, de como as coisas foram conduzidas, houve promessas para ele não cumpridas, então eu acho que a gestão atual ela tentou meio que arrumar um pouco essa situação, deixar a situação menos pior, né? O Rolo tinha a venda que o Rolo queria fazer seria para pagamento em 5 anos, né? Então, assim, até o pessoal brinca muito nos grupos, né? Seria uma venda Casas Bahia, né? Então, assim, meio que no carnê ali. Então, essa gestão atual, ela meio que tentou dar uma consertada nisso, diante de um jogador que estava insatisfeito, para tentar deixar o jogador aí um pouco mais tranquilo em relação a isso, já com o negócio sacramentado. O Santos fez questão, inclusive, de sacramentar na segunda-feira, né? Até o momento da gravação só faltavam as assinaturas do Benfica, né? Então a assinatura do jogador e do presidente Andrés Ueda, as 2 assinaturas já tinham sido feitas, né? Então o Santos tentou deixar isso para o jogador ficar mais tranquilo. Não é o ideal, eu espero que essa gestão atue para que não aconteça mais isso, né? O jogador se recusar a jogar, se recusar a treinar, né? Essa coisa de não querer treinar porque está sem cabeça, acho que isso não cabe, né? Então o Santos tem que fazer o possível, inclusive para deixar tudo em dia, né? Para que o Santos possa, inclusive, cobrar do jogador, se o jogador tiver essa postura, que o Santos possa cobrar, sim, uma multa, né? De repente deixar o jogador ali um pouco na geladeira para que o jogador possa entender que ele tem que vestir a camisa, tem que atuar, né? Não faz sentido o jogador não atuar. Só que o momento da Libertadores não permitiu, né? Penso eu, não permitiu o Santos fazer isso. Né? De repente o Santos faz isso, perde um zagueiro para a Libertadores, né? Até pela idade dele também, se deixa um pouco afastado, pode ser que desvalorize um pouco. Então são casos e casos, mas de modo geral o clube deveria sim, né? Espero que consiga fazer isso de agora em diante, deixar os pagamentos em dia, e aí quando o jogador tiver esse tipo de postura, o clube tomar uma atitude ali com multa e tudo, para que o jogador repense e continue atuando, né? Embora nesse caso do Veríssimo seja compreensível o Santos não ter feito isso por toda a situação, né, que já aconteceu com o Veríssimo, né, na gestão anterior aí do Pérez, o próprio Rolo, que, salvo engano, prometeu também vender o jogador, né, prometeu sendo que não dependia só do Rolo, dependia do conselho também, né, por estar nos últimos 3 meses de mandato, enfim, uma série de erros administrativos, na minha opinião, que acabaram culminando em toda essa situação, né? O Santos também sem uma hierarquia legal definida, uma posição ali mais clara, né, do presidente, de respeito para com os jogadores respeitando também a hierarquia do clube, respeitando o presidente, respeitando o CG. Isso acabou faltando em alguns momentos e acabou criando um pouco o clima para esse tipo de postura do Veríssimo, que não é uma postura adequada, mas acabou acontecendo. Em relação ao jogo, né, eu também tive a oportunidade de ver, né, o clássico argentino aí, né, que eles até chamam de super clássico lá, né, que seria entre o Boca e o River. O Boca realmente é um time
pelo menos contra o River, teve essa postura e aparentemente, até pelos números, vai ter essa conduta mesmo. É um time mais reativo, né, que procura ser cirúrgico, não fica ali trabalhando muito a posse de bola, já tenta resolver um pouco mais rápido. Eu particularmente acredito que o Cuca vai tentar ir com um time bem parecido com o que enfrentou o Grêmio no primeiro jogo. Então acho que ele vai com o Alisson, o Pituca e o Sandri, né? Acho que só não vai colocar o Jobson, até por essa questão da Jobson tá voltando agora e tudo mais, né? Apesar de que o Boca tá até um pouco mais desfalcado do que o Santos. O Santos teoricamente vai estar completo. Imagino que o Pará e o Madison vão estar em plenas condições de jogar. O Pará vai ser o titular e o Madison como uma boa opção para o segundo tempo. Eu acredito que o Santos vai procurar adiantar um pouco as linhas no começo do jogo, né? Possivelmente fazer 1-2 gols ali, tentar isso, né? E depois vai ser de acordo com o jogo, aí, de acordo com a estratégia do Cuca, né? Não espero que o Santos não vá pensando em esperar demais o Boca, espero que o Santos vá realmente pensando em jogar, pensando em buscar o gol, né? De forma ali equilibrada, sem também, não precisa ter desespero, aquela coisa desorganizada, que seja uma coisa organizada, dentro do estilo aí do Cuca, né? De dominar, conseguir ali retomar a bola no ataque ou mesmo no meio de campo ali e rapidamente acionar as laterais, acionar os alas, né? E conseguir criar oportunidades. É isso que eu espero. O goleiro do Boca me chamou a atenção, né? O Andrada aí, se não me engano, Andrada, o nome dele, né? Por não ser tão seguro nesse jogo contra o River, né? Então, me pareceu um pouco inseguro. Não sei se é isso dentro do normal, é assim, ou se foi apenas nesse jogo, porque eu não acompanho, né, o Campeonato Argentino, mas me parece ser um goleiro não tão seguro. Então, o que eu espero é que o Santos procure mesmo ser agressivo dentro do possível, pressionar, adiantar as linhas, não ficar também ali esperando, né, mas realmente jogar. Como o Longo falou, essa escalação do Soteldo no meio eu acho um pouco arriscada, porque o Soteldo acaba ficando numa posição que não é a dele, né? Apesar de que ele foi bem contra a LDU, né? Nessa posição. Mas, não sei, não me agrada muito. Prefiro o Soteldo ali mais pela ponta mesmo. E o Santos usando ali o próprio Sandro ou Pituca, os dois se revezando ali mais na armação. E o Alisson mais fixo, né? Então, eu espero isso. Eu confesso estar bem confiante. Até pelas entrevistas que eu tenho visto dos jogadores. O Luan Pérez deu uma entrevista muito boa, né? Falou que o Santos fez todo o dever de casa, os jogadores assistiram ao clássico, os jogadores estão procurando aí, né, junto com a comissão técnica, claro, né, no dia a dia ali, estudar bastante o Boca. O Santos teve um tempo legal, né? Uma semana e meia aí, né? Até esse jogo, desde o último jogo contra o Ceará vai dar uma semana e meia. E eu estou confiante, né? Eu tenho, sim, críticas, como vocês sabem, ao trabalho do Cuca, mas na Libertadores ele tem conseguido motivar muito bem esse time, né? O Santos tem entrado com uma postura muito legal. O Santos entrar com a postura, ele entrou contra o Grêmio, eu acho que ele tem sim um certo favoritismo, principalmente por decidir, né? Porque é o segundo jogo em casa. E aí, numa eventual final, que eu acredito que vai ser contra o River, porque o River tem um time muito técnico, que joga há muito tempo junto, com um ótimo técnico, inclusive. Eu acho que o River vai para a final. Mas, claro, né, a gente não sabe, isso é um favoritismo, mas a gente sabe que nem sempre o favorito ganha. E numa eventual final contra o River, quem sabe o Santos nessa final, aí vai ser um jogo histórico no Maracanã, né? Quem sabe o Santos vencendo mais um título histórico no Maracanã, que já foi palco de grandes conquistas nossas da geração Pelé, né? Então, Felipe, sobre o time do Boca, o Boca só tem 3 gols marcados na Libertadores, é o pior ataque entre os 4, então é um time bem mais pragmático, mas tem uma defesa muito mais forte, né? Sofreu apenas 3 gols, então eu acredito que é a melhor defesa entre os 4. Então, eu acho que eu vou esperar um pouco. Eu não acho que o Boca vai jogar para cima do Santos, não. Sinceramente. Então, o que o Santos tem que fazer, na minha opinião, é fazer o Boca atacar. Porque o Santos se defendeu bem contra o Grêmio, se defendeu bem contra a LDU, e o Santos tem um contra-ataque muito forte. Então, acompanhando quem acompanha mais futebol argentino, Boca, o Jara, né, que é o lateral direito do Boca, ataca bastante. Então, o Boca tem um time muito forte pelo lado direito. Então, a escalação do Lucas Braga tem muito a ver com isso. Até que o Cuca falou na última entrevista dele, que o Lucas Braga é um jogador que tem força física
para fazer o vai e vem em velocidade e para ajudar o Felipe Jonathan, que a gente conhece que não é forte na marcação. Então, o Lucas Braga vai ter essa função de ajudar mais a marcação, porque o Boca é muito forte por esse lado, o relato de quem acompanha mais de perto o Boca Juniors. E também o Santos pode aproveitar. A jogar é maior, então, né? De repente ele vai com o Soteldo no meio e o Lucas Braga na esquerda mesmo, né? Como o Lomo disse. O Lucas Braga ajuda muito mais a marcação pro Felipe Jonathan, e o Santos retomando essa bola, o Soteldo pode pegar nas costas, né? Dos dois lados, mas principalmente pelo lado direito, com o Lucas Braga e o Marinho fechando, isso se for com os 4 atacantes, né? Então eu acho que a estratégia do Cuca vai ser muito essa, escalar o Lucas Braga especialmente nesse jogo para fechar por aquele lado, porque o Boca é muito forte nesse lado aí, que tem o Jara, que é o lateral, que ataca bastante. E daí com isso, o Lucas Braga e o Marinho, se forem com 4 atacantes, o Lucas Braga e o Marinho vão ter que sacrificar mais para fechar as duas pontas, para ficar com umas duas linhas de 4. Quem lembrar do jogo com a LDU, que montou a estratégia, mas o Marcelo Fernandes ficou com os elogios, o Santos jogou igualzinho se for com 4 atacantes. A diferença naquele jogo é que o Giamota foi o auxiliar do lateral, mas o Giamota jogou na ponta, ele ficou soltando por dentro, então seria a mesma estratégia. Já se ele jogar com os 3 volantes, né, que o Musetti falou na Gazeta, que tem a dúvida, Sandro Soteldo, vai ser mais uma estratégia parecida com o jogo contra o Grêmio, né, que o Santos tentou, principalmente no Sul, ter mais a bola. O Santos cozinhou o Grêmio lá em Porto Alegre, o Santos conseguiu ter mais a bola, teve mais chance que o Grêmio no jogo, então, na minha opinião, se o Santos jogar com 4 atacantes, seria uma formação que o Santos teria muito mais transição, eu acho que um time mais forte para sair em velocidade, e também com mais marcação, principalmente pelo lado do Lucas Braga. Já se o Santos jogar com 3 volantes, pelo Sandro, pela característica do Sandro, do Pituca, talvez o Santos vai tentar ter mais controle de bola e com o passe longo do Sandro tentar acionar o Marinho. O Santos deve ter muita força pela lateral, porque tem o Marinho, Lucas Braga, o Soteldo, os 3 são rápidos, né? Mesmo que o Soteldo jogue pelo meio, ele pode cair pela lateral às vezes. E os laterais do Boca, eles apoiam bastante. Tanto o Rara, que é pela direita, o Buffarini, que também joga por ali, ou então o Emmanuel Mas, que joga pela esquerda, eles atacam muito. O Emmanuel Mas, no jogo contra o River, é dele que nasce o gol do Ávila, o primeiro gol do Boca. Ele faz uma inversão de jogo espetacular, assim, um cruzamento na medida para o Ávila marcar. Então eu acho que o Santos pode e deve explorar muito as laterais do campo, principalmente essa transição defesa e ataque com rapidez, né? O jogo mais vertical. Como o Felipe falou, eu tô otimista, é claro, o pé no chão, porque eu costumo ser pessimista, não adianta. No começo da temporada ali do Campeonato Brasileiro, eu dizia que o Santos ia lutar para não cair. Então eu sempre vou pensar pelo lado pior, e tem dado resultado ultimamente. Então eu vou continuar pensando que o Santos vai ser eliminado pelo Boca. O lado esquerdo da defesa do Boca, vocês devem ter visto também, né? Sofreu bastante com o River ali, né? Sofreu. Então, se o Santos pode explorar... O Boca tem mais dificuldade pelas laterais, porque os laterais atacam mais, né? Então o Santos, o Cuca, com certeza, deve estar planejando com o Lucas Braga e o Marinho, porque os dois, até o Marinho ajuda bastante na marcação, eles conseguem, né, tanto ajudar na marcação como aparecer no ataque. Então, significa que a estratégia do Cuca está muito ligada nessa ajuda dos 2 pontos e na transição, né, para explorar a deficiência que o Boca tem pelo lado do campo, apesar que o Boca tem uma defesa sólida na Libertadores, né, como a gente já comentou aqui. Mas eu acho que, tanto se jogar com 3 volantes ou jogar com 4 atacantes, acho que não é isso que vai definir se o Santos vai vencer ou não. Se o Santos jogar com 4 atacantes, pode ter preenchimento no meio para negar espaço para o Boca. Se o Santos jogar com 3 volantes, pode também conseguir jogar, ter velocidade pelos lados do campo. Acho que essa dúvida, o Sandro ou Soteldo, não é que vai definir que o Santos vai ganhar o jogo ou não. O time do Boca também, eu acho que o Santos vai ter, claro, vai procurar explorar linhas laterais, né? Agora, o time do Boca, pelo que eu vi no Clássico, né, tirando como referência o Clássico também, é um time que muitas vezes ali bate, hein? Então acho que o Santos vai ter que realmente, principalmente o Marinho, né, que muitas vezes é um pouco esquentado, acaba caindo na pilha, o Santos tem que ser muito frio, muito, assim, ao mesmo tempo que tem que ter uma postura, né, realmente tá ligado no 220, vai ter que ser muito frio.
porque provavelmente os jogadores vão chegar firme, muitas vezes, né, a gente não sabe como é que vai ser a arbitragem, mas pode ser que a arbitragem seja um pouco conivente, né, inclusive o árbitro do VAR é o mesmo árbitro que deu aquele pênalti, na minha opinião, ridículo para o Grêmio, né, no primeiro jogo das quartas. Então o Santos tem que ficar muito atento, né, muito frio, mais do que nunca, esquecer a arbitragem e jogar, né, jogar. E acho que o Matheus falou, não é bem essa questão, né, dos 4 atacantes ou 3 atacantes que vai definir. Eu acho que é a postura do Santos que vai definir. Essa questão de deixar o Boca atacar em alguns momentos, certamente o Cuca vai recuar as linhas para atrair o Boca. É que eu penso que o Santos, principalmente no começo, se o Santos conseguir fazer um gol no começo, ele vai obrigar ainda mais o Boca a sair, né? E se o Santos conseguir, de repente, ganhar, empatar com gols lá, na Vila o Boca também vai sair. E aí o Santos vai ter espaço. Então, é interessante isso, né? O Santos, o contra-ataque, para mim, do Santos, a retomada e o uso das alas é a melhor jogada do Santos do Cuca, né? Não que seja um time defensivo, mas essa jogada de retomar e usar bem as alas, para mim, é a melhor jogada que o Santos consegue fazer na atual passagem do Cuca, né? Eu também estou confiante, não sei se o Santos vai classificar, mas eu acho que eu estou confiante que o Santos vai conseguir fazer 2 bons jogos. Classificar ou não, na minha opinião, depende de muitas coisas. Contra o Grêmio, na opinião, o Santos jogou demais. Mas contra o Grêmio, o Santos também teve uma dose de sorte, que foi conseguir um gol com 11 segundos, uma falha grotesca do Grêmio. O Grêmio depois teve uma falha nossa, quase empatou o jogo. Então, eu acho que classificar ou não é uma questão que um jogo de futebol envolve muita coisa. Mas eu estou bastante confiante que o Santos teve esses 10 dias para trabalhar. O Cuca teve pela primeira vez 10 dias para trabalhar, e eu vejo que está todo mundo focado, confiante, motivado, principalmente que eu vejo isso. Tem alguns jogadores que vão sair do Santos no final da temporada, então podem ser os últimos jogos desses caras. O Veríssimo está vendido, se não passar do Boca, o Luan Pérez vai embora, o Soteldo deve concluir a devolução para o Huachipato. Então é a última chance de ser campeão de muita gente daquele time. O Alisson, a gente não sabe se vai continuar no ano que vem, na próxima temporada. Então eu vejo que esses caras estão muito focados e eles sabem que é uma chance única para eles. E a última chance para o Veríssimo vai ser a chance da vida do Luan Pérez, porque senão, como a gente já falou, ele vai voltar pro Bruges. Então eu vejo eles muito focados. O Cuca teve muito tempo para trabalhar o time, está quase todo mundo à disposição. E nos últimos jogos do Brasileirão, que o Santos não jogou muito bem, teve uma falta, na minha opinião, que foi o Pará e o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo, uma hierarquia na defesa. O Lucas Veríssimo é aquele zagueiro que a gente fala que tem aquele passe que quebra a primeira linha. Só lembrar o gol da LDU, ele inicia a jogada, quebra a primeira linha de marcação e o Pará arranca para cruzar para o Soteldo. E o Pará é um cara que é muito importante também na saída de bola, no jogo por dentro. Então eu vejo que o Pará e o Lucas Veríssimo na primeira fase da equipe, né, com bola, vão ser muito importantes. Então, por todos esses fatores, eu estou bem confiante que o Santos vai fazer um bom jogo. Se o Santos vai conseguir ganhar ou não do Boca Juniors Argentina é outra história, porque envolve muitas coisas. O Santos pode criar 10 chances contra o Boca Juniors fazer o gol, e uma falha o Boca Juniors fazer o gol. Mas eu estou bem confiante que o Santos vai fazer uma boa apresentação na Argentina. E o Pará, né, que o Matheus colocou, interessante também pontuar isso, né? Eu tinha algumas reservas aí quanto ao Pará, né? Até um pouco por conta da idade, e também porque o Madison vinha muito bem, né, no começo do Brasileiro. Mas o Pará na Libertadores, ele tá um leão, hein? O Pará tá, assim, muito bem. Nossa, tá sendo realmente fundamental, né? Quanto aos jogos aí contra o Grêmio, acho que foram, especialmente o segundo jogo, né? Talvez tenha sido o melhor jogo, né, do Santos nessa passagem do Cuca. O Santos venceu com muita propriedade, acho que mereceu muito, né, o placar. Inclusive o Vanderlei fez outras defesas ali. O Santos estava com uma pressão ali, principalmente no primeiro tempo. Eu acho que iria sair o gol mesmo, não tem jeito, ia acabar acontecendo. E o primeiro jogo também, para mim, se eu vencer, assim, talvez até por 2, 3 gols de diferença, que o Santos também foi bem superior ao Grêmio, né? E o pênalti, na minha opinião, não existiu, né? Um pênalti absurdo, né? Mas realmente eu estou confiante em 2 grandes jogos, né? E eu tenho quase certeza que o Santos vai entrar com a mesma postura, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado, né? Mas a postura vai ser a mesma que o Santos entrou contra o Grêmio. E isso me deixa confiante na classificação, porque esse Santos, com essa postura, já mostrou ser muito competitivo, né? Longo, mais algo a acrescentar aí? Eu acredito que não. Torcer, né?
agora para o time fazer uma boa partida, para conseguir pelo menos sair da Argentina com um empate com gols, né? Eu acho que saindo com um gol qualificado de lá vai ser um baita resultado e aí vai ajudar muito na partida de volta na Vila Belmiro. Eu acredito que o Cuca ele tem uma mística em Libertadores que é inexplicável. A Libertadores 2013 conquistada pelo Atlético Mineiro é algo inexplicável. Então, talvez essa mística do Cuca esteja do lado do Santos um pouco também agora. Vamos torcer. Matheus, um último alô seu aí, último recado aí para a Nação Santista. Como eu disse, o longa vamos torcer, né, para que o Santos consiga fazer um bom jogo e trazer um bom resultado pro Brasil, né, para a Vila Belmiro, que mesmo sem torcida, a gente sabe que o Santos é muito mais forte na Vila Belmiro do que fora de casa, mas tem um dado que acho que deixa o Santista, acho que, na minha opinião, um pouco otimista. O Santos não perdeu fora de casa ainda na Libertadores, era para estar com 100% de aproveitamento. Se não fosse aquele último lance do jogo, o Felipe comentou que para ele foi um erro da arbitragem, né, que deu pênalti, era para o Santos ter 5 vitórias seguidas fora de casa na Libertadores. Então, esse retrospecto aí eu acho que deixa também o Santista otimista. Então, é torcer para o Santos conseguir um bom resultado fora de casa na Argentina. Longo, último recado seu aí para a nação. Agradecer a Nação Santista pelo apoio de sempre, pela audiência. E vamos torcer, quarta-feira tem Santos e Boca, Boca e Santos. Valeu, rapaziada. Valeu, Felipe. Valeu, Matheus. É isso aí. Só um último pitaco meu, né? Falando também sobre a questão de Bombonera e Vila. Penso que a pressão na Vila também é muito, muito grande, né? Quando tem a torcida. O Santos se sente muito à vontade jogando lá, mas com a torcida fica uma pressão muito grande. Né? A pressão da Bombonera é grande, mas a da Vila é igual ou até superior, né? Realmente a Vila ali, com a torcida ali, fica um sapão bem interessante. A gente espera que venha a arena e que o Santos mantenha, inclusive, essa pressão aí com a nova arena que, ao que parece, pelo que eu tive de informação, inclusive está caminhando com os trâmites na prefeitura e vai sair, né? E, inclusive em homenagem ao grande santista aí, Walter Torre, né? Até mesmo em homenagem a ele. E é isso, né? Agradeço também a parceria aí do Matheus do Longo, agradeço também ao pessoal que tem acompanhado, tem feito aí comentários, sugestões, né? A gente espera ter um ano aí cheio, né, de programas, com bastante conteúdo, né, com bastante informação aí de qualidade, opinião também, e, né, fomentar o debate para que a Nação Santista possa debater também com a gente, participar aí dessas discussões tão importantes para o Santos, né? Em relação ao jogo é isso, vamos torcer, vamos acompanhar, né? Não importa se você agora, né, não importa mais, né? Tem muito santista que ainda está um pouco nessa coisa de eleição, parece. Não importa se o seu candidato venceu ou não venceu, aquele que você apoiou ou votou, vamos apoiar. O importante é o Santos em campo sempre a gente tem que torcer pela vitória, né? Então vamos torcer, não importa se o Cuca é o técnico ou se é outro, né? Independentemente da questão, do que cada um pensa aí da postura do Veríssimo, vamos torcer, vamos acompanhar e tô confiante, vamos lá, espero que na semana que vem a gente esteja aqui comentando um grande resultado na Bombonera e o Santos com a classificação encaminhada, né? É isso aí, valeu. Se cuidem, a pandemia, né, não acabou, não vamos baixar a guarda. Sei que muita gente baixou a guarda, não baixem a guarda, se cuidem porque realmente é uma doença traiçoeira e é muito sério. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.